Um, dois, três. One, two, three, gravando. Valendo, tá valendo. Olá, como vai? Terceiro ano. Terceiro ano A, terceiro ano B. Hoje, dia 1º de junho, segunda-feira. 1º de junho, segunda-feira. Vamos começar aqui uma nova semana. Semana 3. Essa é a nossa aula 9, né? Não é isso? Aula de número 9. Bom, nessa aula 9, a gente vai falar um pouquinho de campo elétrico, né? O último exercício que eu fiz com vocês foi o exercício 6 na página 21. Agora aqui na página 22, a gente vai falar de campo elétrico. Você quer falar no microfone, Manuela? Ixi, não falou, só quis comer o microfone. Vamos falar de campo elétrico. Campo elétrico. O campo elétrico é como se fosse algo que protegesse a carga. Ele fica ao redor da carga. Por exemplo, ó, vou colocar aqui um próton ou um elétron. O campo elétrico ele fica aqui, ó. Ó, são essas linhas. Essas linhas elas podem estar voltadas para a carga, podem estar voltadas todas para a carga, ou elas podem estar voltadas para o lado de fora. Isso depende muito de como esse campo elétrico está atuando naquele momento. Depende se esse campo elétrico está isolado, se tem mais de um. Depende de vários aspectos, tá? Mas vamos fazer agora um acompanhamento aqui da apostila. Vamos lá, fazer o acompanhamento aqui da apostila. A gente está então na página 22, que vai falar do campo elétrico. E aí ele começa falando do campo elétrico em relação a experimentos de Coulomb. Quem gosta de ficar lendo essa parte teórica, essa parte está muito bem escrita e vai explicar direitinho, tá? Aí a gente tem a situação 1 e a situação 2, né? Que vai estar começando a introduzir esse conceito que eu estou passando aqui para vocês. Aí depois aqui embaixo vem falando do Faraday, né? Ó, o cientista inglês Faraday foi um dos primeiros a questionar esse modelo de interação. Aí o Faraday propôs um modelo em que os fenômenos elétricos, magnéticos e gravitacionais ocorrem com a interação da matéria, com um campo. Então existe uma interação com o campo. Quem é esse campo, então? Então esse campo são essas linhas de proteção da carga elétrica. Olha só. Aí a gente vê, né, quem quiser pode continuar lendo, né, essa questão da página 22, e a gente chega na nossa página 23. Na nossa página 23 a gente tem aqui o Conexões, que fala um negócio muito interessante sobre a questão do borrifamento, né? Ó, ele fala aqui, ó, ao borrifar um perfume, o odor se espalha pelo ambiente, formando uma espécie de campo olfativo. Então ele está protegendo ali, né? Ele está protegendo o que nós estamos sentindo do cheiro. Por exemplo, o bom ar. Quando você borrifa o bom ar no banheiro, ele está protegendo para que aquele odor não muito bom não saia e não chegue até o seu nariz. Então, é uma espécie de proteção, que é o que eu estou falando aqui, que o campo elétrico, né, faz para a gente. O campo elétrico é representado na nossa lousa através então, dessas setas que são conhecidas como linhas de campo, que está na página 23. Linhas de campo são linhas imaginárias desenhadas ao redor de uma ou mais cargas elétricas, cuja função é representar o comportamento do vetor campo elétrico em determinada região do espaço. Nós temos carga elétrica positiva. Para uma carga elétrica positiva isolada de outras cargas, as linhas de campo são segmentos de reta com direção radial e sentido oposto. Então, ó, eu vou fazer o desenho aqui de acordo com o que a apostila fez, tá bom? Vamos lá. De acordo com a apostila, então, ó, nós temos aqui, quando a carga elétrica é positiva, a gente está com as linhas de campo saindo, tá? Inicialmente, assim é mais fácil para vocês entenderem. Ó, costuma-se dizer que o campo elétrico sai das cargas positivas. Da carga positiva, o campo elétrico sai. Se ele sai da carga positiva, é porque ele está entrando na carga elétrica negativa. Mais para frente vocês vão perceber que nem sempre isso ocorre, tem algumas variações, tá? Nem sempre é assim. Mas agora no início, para a gente estar aprendendo agora no início, é assim que ocorre, tá? Os desenhos mais bonitos são esses que aparecem aqui embaixo na página 24, né? De polo positivo, de polo negativo.
ou quando tem um dipolo de cargas opostas. Olha só o que acontece com o dipolo de cargas opostas. Olha o desenho que vai ficar, ó. Vou fazer aqui, ó, mais e menos. Então eu estou saindo desse e estou entrando aqui, ó. Então tá criando aqui, ó, vocês estão percebendo que tá criando uma espécie de orelha, né? Uma espécie de orelha gigante. Então sempre sai do positivo e entra no negativo, né? É, situação financeira no começo do mês. Você está positivo, chega no final do mês está negativo. Então você sai do positivo e vai para o negativo. Situação financeira de 90% das famílias aí no final do mês. Vocês estão vendo o desenho também que aparece. Isso aparece na página 24 e na página 25 lá em cima. Tá? Na página 25 lá em cima a gente também observa esse mesmo desenho aqui, ó, dessa orelha que está sendo formada. Bom, outra coisa. Na própria página 25, então eu expliquei para vocês o que é o campo elétrico, que ele funciona então como uma espécie de proteção da nossa carga elétrica. Isso é extremamente importante vocês saberem. Inicialmente é extremamente importante saber então que para a gente ele vai sair do polo positivo e entrar no polo negativo da nossa carga elétrica. E outra coisa importante agora é a questão do campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, ele aparece bastante para vocês na vida real no micro-ondas. Dentro do seu forno de micro-ondas, você tem um campo elétrico uniforme. Você pode abrir a porta do seu micro-ondas, que você vai ver do lado direito e do lado esquerdo, chapas metálicas. Do lado esquerdo ficam os prótons e do lado direito ficam os elétrons. Você coloca esse micro-ondas para funcionar, aperta o botãozinho do micro-ondas, ele começa a funcionar. E aí essas cargas elas começam a serem atraídas pelo princípio do Fay. Elas vão ser atraídas. O próton vai ser atraído pelo elétron e aí vai, né? Só que está sempre criando novos prótons aqui. E como o seu micro-ondas está aterrado, ele nunca vai ficar sobrecarregado de elétrons. Então ele não vai te causar um choque. Só que o que acontece? Geralmente, ou algumas vezes, principalmente quando esse forno micro-ondas vai ficando mais antigo, esses prótons, quando ele sai da esquerda e vai para a direita, ele pode cair. Pode ser que ele não chegue até lá. Ele não chegando até lá, ele vai chegar aonde? O que está aqui, ó? Só a comida. Aí você vai comer a comida com prótons e aí você pode correr um risco cancerígeno, quando você alimenta-se esquentando no micro-ondas, tá bom? Lógico que não é uma única vez, mas se você fizer isso nas 2 refeições por dia e ainda no café da manhã, provavelmente eu aconselho você a consultar um médico. Isso acontece então na nossa página 25, no campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico uniforme, que a gente precisa saber, é que vai estar sempre saindo da esquerda e indo para a direita, quando a gente tem então prótons e elétrons se movimentando de um lado para o outro. E o exemplo prático é a questão do micro-ondas, tá bom? Ele sempre vai sair na linha reta, tá? Acho que é isso que a gente precisava saber da parte uniforme. Deixa eu ver o que mais. Página 26. Bom, na página 26, aí sim chega a parte que vocês mais gostam, que é a parte que a gente vai fazer conta, né? Sem conta não tem graça. Sem conta parece aula de humanas. E aí eu tô fora. A aula de humanas não é comigo. Vamos para o campo elétrico. É como determinar o campo elétrico. Para determinar o campo elétrico, eu vou usar uma equação que a gente está observando, que está escrita aqui na página 27. Na página 27, nós determinamos o campo elétrico usando E igual a K vezes Q dividido por D quadrado. Essa fórmula parece muito a lei de Coulomb simplificada. Só que eu troquei o F pelo E. Por que E? Porque E é de campo elétrico. Provavelmente campo em inglês deve começar com E, né? Eu não vou falar agora para não humilhar aí quem não sabe inglês. Porque eu sei que o negócio não é muito fácil aí para vocês, né, em inglês. Então eu não vou falar nada aqui porque eu não quero humilhar ninguém, não quero ser prepotente nesse sentido. Então, o E aqui, ó, de campo elétrico, é igual ao mesmo K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga elétrica. Você viu que só tem uma? Por que só tem uma? Porque aqui a gente está calculando o campo elétrico isoladamente para uma carga. Quando eu tiver que calcular para duas, um próton, um elétron, ao mesmo tempo, aí vai ser um negócio diferente. Só que se eu estou calculando para uma só, quem é esse D? Esse D ou é o tamanho que ele está ocupando no espaço, ou é o próprio tamanho dele.
tamanho, olha só qual é a diferença. Eu posso ter um próton aqui que ele está ocupando e está significativamente, ele ocupar aquele espaço, ele é significativo, não precisa de mais ninguém. Então ele ocupa um espaço grande. Ou eu posso pegar esse D e calcular para o tamanho específico daquele próton, daquele elétron. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele mostra aqui pra gente. Então, na página 27 é isso. E seguinte, na própria página 27 ele começa a mostrar agora as relações entre a lei de Coulomb e a lei do campo elétrico. Tem essas duas relações. Vamos lá, só um minutinho aqui. Então, estava falando, agora a gente vai pegar então nessa página 27 e a gente vai começar a entender qual é a relação então entre a lei de Coulomb e o campo elétrico. E existem duas relações aí entre os dois, né? Que vai aparecer para a gente aqui na página 28. Então, a força elétrica, ela, lógico que ela vai combinar com esse campo elétrico, né? Porque o campo elétrico está protegendo e eu tenho uma força de atração ou repulsão entre cargas, é lógico que eles vão se combinar, é lógico que um precisa do outro. Então a gente tem aqui umas fórmulas, a gente tem uma fórmula super importante que vai relacionar os dois, que é essa daqui, ó. F é igual a E vezes Q. Por quê? Porque o E, ó, é esse. Se eu trocar o E por tudo isso daqui, vai virar a lei de Coulomb, concordam? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, acho que foi falado tudo. Acho que eu comentei tudo com vocês. Estou dando uma olhada nos exercícios para ver se ele usa alguma fórmula que não foi comentada, mas eu acho que não. Sobre aquela piada que eu falei para vocês que tinha aqui nesse momento, eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente. Não vou fazer ela agora não, porque a gente vai ver as grandezas escalares daqui a pouco. Aí sim a gente vai precisar dela. Aí eu uso ela um pouco mais para frente, tá bom? Já para a prova bimestral. Bom, por enquanto é isso. Por enquanto é só. Essa é a nossa aula de número 9, né? Da semana. E aí eu vou fazer os exercícios da página 29 na aula 10. Aula 11, caderno de atividades. Aula 12 é a nossa aula reversa, tá bom? Grande abraço a todos.